Fala, Lucas, beleza? Ó, antes de começar a resolver a lista, eu vou colocar aqui algumas regrinhas para você. E antes de mais nada, a definição de derivada vem do seguinte. Se você tem uma... Deixa eu pegar aqui. Uma f de x. A f' de x, que também é conhecida como del f del x, ou pdx, nada mais é do que o limite de um h tendendo a zero, onde esse h é uma taxa de variação, de um f de x mais h menos a f de x dividido por h. Tem também uma outra forma que é x, se não me engano, é x tendendo a x0, e aí é f de x menos f de x0 dividido por x menos x0, uma coisa desse tipo. Mas eu gosto de usar essa definição aqui, porque por meio dela você vai conseguir demonstrar praticamente todas as formas de derivação, tá? Porém, eu não creio que seja seu objetivo sair demonstrando as regrinhas. Eu acredito que você vai precisar saber apenas aplicar elas. Vou colocar algumas aqui para você, tá? Uma função simples, ó. Derivada em função da incógnita x de qualquer constante é igual a zero. Então já grava isso, a derivada da constante é igual a zero. Segunda regrinha, a derivada de uma função x é igual a 1. Depois, derivada em relação a x de x elevado a n. É a que a gente conhece como regrinha do tombo, né? O n cai, então fica n vezes x elevado a n menos 1. Vamos para mais uma. Derivada da função 1 sobre x. Você pode chamar 1 sobre x de x elevado a menos 1. Então você vai ficar com a derivada da função em relação a x de x elevado a menos 1. Esse 1 cai, então vai ficar menos x elevado a menos 2. Por quê? Está usando essa regrinha aqui, você está subtraindo 1 do expoente. Tá? Próxima. Derivada da função raiz quadrada de x. Raiz quadrada de x, aqui o índice é 2 e aqui dentro você tem o 1, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então você pode escrever isso assim. X elevado a meio. E aí você vai, de novo, o meio vai cair, vai ficar meio x elevado, aqui eu vou fazer passo a passo, meio menos 1. Então isso daqui vai dar metade de x elevado a menos meio. Como é negativo, você pode jogar... deixa eu ver se eu acho aqui meu mouse. Para baixo. Então isso vai ficar 1 sobre 2 elevado a raiz quadrada de x. Elevado não, vezes a raiz quadrada de x. Tá? Essas são as simples, né?
Outra que é importante você saber. Derivada da e de x é a própria e de x. Derivada da função ln de x é 1 sobre x. Derivada em relação a x da função a elevado a x, onde esse a aqui é uma constante qualquer, vai ser o próprio a elevado a x vezes o ln de x. O ln de a, desculpa. Derivada da soma é a soma das derivadas. Então, se a gente tem f de x mais g de x e você quer calcular a derivada disso, isso vai ser f' de x mais g' de x. Derivada do produto, ou seja, f de x vezes uma g de x, vai ser deriva f vezes copia g mais copia f vezes deriva g. Estou colocando aqui as que eu acho que são importantes para você. Porque se a gente precisar de mais alguma. Agora, uma f de x dividido por uma g de x. Se eu vou calcular a derivada disso, deriva a primeira, copia a segunda, menos, copia a primeira, deriva a segunda, dividido pela de baixo ao quadrado. Deixa eu ver se tem mais alguma importante. E aí vai ter as principais trigonométricas. Derivada da função seno de x é igual ao cosseno de x. Derivada da função cosseno de x é menos seno de x. Derivada da função tangente de x é secante ao quadrado de x. Derivada da função secante de x é tangente vezes a secante de x. Derivada da função cotangente de x é igual a menos cossecante ao quadrado de x. E derivada da cossecante é igual a menos cossecante de x vezes cotangente de x. Tá? Eu acho que essas são as principais que você precisa saber. Acho que com essas a gente consegue resolver a sua lista. Tá? Vamos começar a resolver os exercícios da sua lista. Espera aí que eu vou pegar aqui. Aqui achei.
Vamos começar pelo que você me mandou. É a letra E. A função z é igual a t ao cubo vezes cosseno de t. Então está misturando. Aqui é um produto. E nesse produto você vai ter que usar a regrinha do produto. Deriva o primeiro, copia o segundo, mais copia o primeiro, deriva o segundo. Então, a derivada, que eu vou chamar de z', é igual a 3 vezes t ao quadrado, derivei ela, vezes cosseno de t. Copiei essa. Mais, agora copia a primeira, t ao cubo, vezes a derivada da segunda. Derivada do cosseno é menos seno, conforme eu fiz aqui em cima. Ó, derivada do cosseno é menos seno. Aí agora é só ajeitar. Então, a z', que é a derivada, vai ficar 3t quadrado cosseno de t, mais com menos é menos, t ao cubo, seno de x. E essa é a resposta. Vamos para a próxima. AF. 5, ele te dá que y é igual a 5x ao cubo mais 4x dividido por x ao quadrado. Você vai calcular a y', que é a derivada. Vai usar a formulinha da divisão. Deriva de cima, copia de baixo. Derivada da de cima. O 3 cai, fica 3 vezes 5, que é 15. Opa. X, daqui você vai tirar um do expoente. 3 menos 1, 2. Mais, deriva esse daqui, 4 vezes x, a derivada vai ser o próprio 4. Deriva isso, vezes copia isso. Menos, porque é uma divisão. Agora a gente copia a de cima. Vai travar, peraí. Continuando, agora copia de cima. Vezes deriva de baixo, derivada de x ao quadrado, 2 cai. X, 2 menos 1 é o próprio 1, então não precisa colocar lá em cima. Tudo isso dividido pela de baixo, elevado ao quadrado. E agora é só a gente arrumar, né? Então isso daqui vai ficar y' igual a, faz a distributiva, 15x à quarta mais 4x ao quadrado menos, aqui vai ficar 10, x ao cubo vezes x à quarta, menos com mais vai dar menos 8x ao quadrado, tudo isso dividido por x ao quadrado elevado ao quadrado é x à quarta. Ajeitando isso, a gente vai ter 15x à quarta menos 10x à quarta, 5x à quarta. 4x ao quadrado menos 8x ao quadrado, menos 4x ao quadrado. Tudo isso dividido por x à quarta. Aí só para ajeitar mais um pouco, não precisava, poderia parar aqui. X quadrado dividido por x ao quadrado vai cancelar, então daqui vai sobrar só 5. Menos 4
x ao quadrado dividido por x à quarta, x ao quadrado. Resposta é essa. Mais uma. Estou pegando aqui. G. Y é igual a raiz quadrada de x mais 3x. A derivada que é a y' vai ser... Antes de arrumar a derivada, eu vou reescrever isso daqui como x elevado a meio mais 3x. Aqui, então, agora a derivada. O meio cai. Então, vai ficar x elevado a meio menos 1. Essa eu vou fazer o passo a passo para você entender. Mais 3 vezes x, a derivada disso, como aqui o expoente é 1, vai sobrar só o 3. Daqui, então, a gente vai ficar com meio, x, meio menos 1 é menos meio, x elevado a menos meio, mais 3. Como o x está elevado a menos meio, ele vai lá para baixo. Então vai ficar y' igual a 1 dividido por 2 vezes x elevado a meio, porque quando ele desce, ele muda de sinal. Esse meio aqui é expoente, tá? Ficou meio grande, né? Deixa eu tentar arrumar. Se eu consigo aqui colocar ele. Pronto. Mais 3. Daí, x elevado a meio é a raiz quadrada de x. Então, isso daqui ficou como 1 sobre 2 raiz quadrada de x mais 3. Eu vou continuar no próximo.